Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as funções trigonométricas. Nós vamos analisar função seno e função cosseno. Bem, do que tratam as funções trigonométricas? Funções trigonométricas tratam de funções periódicas. O que são funções periódicas? São funções que se repetem a cada intervalo numérico ou a cada intervalo de tempo. A gente pode ter exemplos assim, exemplo da onda sonora, o som que chega até nossos ouvidos. Ele tem a forma periódica, ela vai tendo uma ondulação até chegar aos nossos ouvidos. A gente pode pegar a energia elétrica, a energia que chega até as lâmpadas, também ela chega na forma de uma onda, tá? E normalmente essas ondas a gente chama de senoides, onda senoidal, tá? Que seria o gráfico da função seno. Então a ideia do que nós vamos trabalhar agora são as funções periódicas, tá? E função seno e cosseno tem essa relação, né? Trabalha com essa forma de análise de uma função periódica, tá? Então, claro que quando a gente vai analisar seno, vai analisar cosseno, eles têm um comportamento um pouco diferente. A forma de se chegar até o gráfico, a forma de se determinar o período, tanto da função seno quanto da função cosseno, são iguais. Bem, então assim, primeiro nós vamos analisar o período e depois a gente vai analisar o gráfico específico de cada uma, com domínio, com imagem de cada uma das funções. Tá? Bem, as funções seno e cosseno, e observem, seno de AX, cosseno de AX. Esse A, alguns autores trazem como M, outros autores trazem como B, enfim, esse A é o que vai dar a variação do período de uma função. A partir deste valor que nós temos aqui, que é o coeficiente do x na função seno ou na função cosseno, é o que vai nos definir o período, é o que vai indicar se o tempo, analisando o tempo como período, se o tempo é maior, para ela ter uma ondulação completa, ou se o tempo é menor. Tá? O período dessa função é dado por P, que indica período, é 2π sobre A. Tá? A fórmula para se calcular o período é 2π sobre A. Vamos ao primeiro exemplo. Esboça o gráfico das seguintes funções. A gente vai analisar função seno, função cosseno, se há um período 2π, se o período é diferente de 2π. Porque a lógica para se trabalhar com seno e cosseno é a mesma. Então, esse aqui nós temos f de x igual a seno de x. Quanto que vale o A? Lembra? Seno de AX. Nesse caso, o A vale 1. Então, o período é 2π sobre A. Como A vale 1, o período vai dar 2π. Tá? Agora, como é que nós vamos fazer a tabela? Tá? Observem essa dica da tabela. Eu vou fazer uma tabela atribuindo valores x e encontrando os correspondentes em y. Tá? Como a gente fez lá nas funções lá de primeiro e de segundo grau, enfim. Sempre assim, primeiro valor, a gente vai trabalhar com o primeiro período positivo. Tá? O primeiro período positivo vai ter a ideia da variação do gráfico, de toda a ondulação, de todo tempo, ou de todos os períodos que nós vamos analisar aí. A gente vai ficar com o primeiro período positivo. Então, nós pegamos o primeiro valor, que é 0, e o quinto valor, porque a gente vai usar 5 valores, que é o valor do período, no caso, 2π. Aí nós vamos pegar esse valor e dividir por 2, 2π dividido por 2. Este vai dar o valor do meio, ou o terceiro valor. 2π dividido por 2 é π. Para encontrar o segundo valor, eu vou pegar
esse valor médio e dividir por 2. Π dividido por 2 é π sobre 2. Somo este mais este. Π sobre 2 mais π vai dar 3π sobre 2. Tá? Esta vai ser a tabela. Nesse caso, com o período 2π. E sempre que o período for 2π, vai dar essa tabela. Bem, agora, qual é o procedimento? Vamos jogar para cá. Seno de zero. Seno de zero é zero. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90. Seno de 90 é 1. Depois, seno de π. Π é 180. Seno de 180 é 0. Depois, seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270. Seno de 270 é menos 1. Isso vocês vão olhando na tabela. Depois, seno de 2π. Seno de 2π é seno de 360. E o seno de 360 é 0. Bem, encontramos os valores do y e temos aqui os valores de x. Tá? Vocês vão me questionar, eu poderia usar em graus aqui? Poderia. Só que normalmente, como a gente vai estar representando no eixo horizontal, que é o eixo x, fica mais indicado essa forma de representação. Não que se você representasse 0, 90, 180, 270, 360, estaria errado. Não, de forma alguma. Bom, vamos para o gráfico. Tá? No gráfico, nós vamos ter aqui. Então, eu sei que o período é 2π. Aqui nós vamos ter o médio. Aqui nós vamos ter o meio. Aqui 3π sobre 2. Mais ou menos aqui o menos 1 e aqui o 1. Esse é o eixo y, aqui é o eixo x. Aí nós vamos começar a representação, né? Primeiro, 0 com 0, ponto aqui. Outro, π sobre 2 e 1. É a ideia dos pares ordenados. Π sobre 2 e 1, ponto aqui. Outro par ordenado, π e 0, ponto aqui. Outro par ordenado, 3π sobre 2 e menos 1. E 2π e 0, ponto aqui. O gráfico do primeiro período positivo tem esse comportamento. Esse é o gráfico do seno, tá? Essa é a ideia da senoide que a gente chama. O gráfico do seno se chama senoide, tá? Então, esta seria a senoide. Observe, eu falei primeiro período positivo, porque o período vai daqui até aqui. Nós poderíamos analisar esse período fazendo assim, ó. Eu poderia ter uma sequência para a esquerda e a mesma sequência para a direita. Quer dizer, ele teria uma sequência infinita, tanto para os positivos quanto para os negativos. Porque eu poderia usar, né, o menos π sobre 2, o menos π, o menos 3π sobre 2 e assim sucessivamente. O mesmo aconteceria, se aqui é 360, eu poderia usar 360 mais 90 e assim sucessivamente. Ele teria infinitamente, o gráfico continuaria infinitamente. Tá? Aqui, detalhe importante, domínio está relacionado ao x, e o x pode ser qualquer número real. A imagem está associado ao y. De quanto a quanto varia o y aí? Do menos 1 a 1. Tá? Então, repetindo, período 2π sobre a tabela nós vamos pegar o primeiro período positivo, do 0 a 2π, dividir ao meio, soma o segundo com o terceiro, dá o quarto valor. Traça o gráfico, domínio no seno e no cosseno sempre serão os reais. E a imagem é a variação do y. Vai depender muito de cada função que você tem aí. O exemplo B, nós temos a função que é cosseno de 2x. Para determinar o período,
usamos a mesma fórmula que nós usamos para o seno. Então, o período é 2π sobre A. Quem é o A? 2. Logo, o período vai ser π. Tá? Aí, tabela. Tabela segue aquela lógica. Nós vamos trabalhar com o primeiro período positivo, ou seja, nós vamos ter x e y aqui, 0 e π. Dividido por 2 vai dar π sobre 2. Π sobre 2 dividido por 2, π sobre 4. π sobre 4 mais π sobre 2, π sobre 4 mais π sobre 2 vai dar 3π sobre 4. Faz o mínimo aí, né? Aqui da mesma forma, cosseno de 2 vezes 0. Cosseno de 0, que vai ser 1. Cosseno de 2 vezes π sobre 4. 2 vezes π sobre 4 é cosseno de π sobre 2, que dá 0. Depois, cosseno de 2 vezes π sobre 2, que é cosseno de π, que vai dar menos 1. Depois, cosseno de 2 vezes 3π sobre 4. 2 vezes 3π sobre 4 dá 3π sobre 2, então fica cosseno 3π sobre 2, que é 0. E cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1. Observe, aqui nós temos cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180, de 270 e de 360. Sempre vai seguir essa mesma lógica se você chegar a essa forma de representar o período. Bom, aí nós vamos para a representação gráfica, tá? Como é que você faz? Aí, vamos lá. Vamos fazer o gráfico. Aqui é o x, aqui é o y. Aí nós temos o período, que é π. A metade dele é π sobre 2. 1/4 e 3/4. Tá? E aqui também variando de menos 1 a 1, né? Então aqui menos 1, por aqui 1. Mais ou menos. Então nós vamos ter, primeiro valor, 0 com 1. 0, 1. Segundo valor, π sobre 4 e 0. Ponto aqui. Outro valor, π sobre 2 com menos 1. Quarto valor, 3π sobre 4 e 0. E π e 1. Certo? Tá? A comparação com o seno e com o cosseno. O gráfico do cosseno é muito similar a uma parábola. Tá? Ele tem também, como nós analisamos no seno, ele poderia ter a sequência, porque eu poderia ter uma sequência aqui e eu poderia ter essa sequência aqui. Quer dizer, infinito para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Se eu analisar valores menores que 0, o gráfico teria uma sequência e se repetiria esse traçado do gráfico. Tá? Tanto para a esquerda quanto para a direita, ele poderia ter uma sequência de gráficos do cosseno. O gráfico do cosseno a gente chama de cossenoide. Tá? Gráfico do seno, senoide, gráfico do cosseno, cossenoide. Qual é a imagem e qual é o domínio? Então, o domínio vai ser o quê? Reais, como eu falei do seno. A imagem, nesse caso, vai de quanto a quanto? De menos 1 a 1 também. A imagem de menos 1 a 1. Vamos ao exemplo C. No exemplo C, nós temos uma soma. Essa soma, ou se você tem uma subtração aqui,
ele vai deslocar o gráfico ou acima ou abaixo. Tá? E se você tivesse uma multiplicação, ele vai ter a questão da amplitude, ser maior ou menor. Tá? Bem, primeiro período. O período é 2π, quem é o A? O A é 1/2, né? Então fica 2π sobre 1/2. O período vai ser 2π, como é a divisão de frações, mantém a primeira, inverte a segunda, ou seja, 4π. O período é 4π. Bom, vamos para a tabela. Na tabela nós teremos x, y, mesma ideia. Nós temos aí 0 e o último valor, 4π. O valor intermediário, 4π dividido por 2, 2π. 2π dividido por 2, π. Π mais 2π, 3π. Aí vai. 3 mais seno, 0 sobre 2. 0 sobre 2 é 0. Seno de 0 é 0. 3 mais 0 é 3. Depois, 3 mais seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é seno de 90. Seno de 90 é 1. Então fica 3 mais 1, que é 4. 3 mais seno de 2π sobre 2. 2π sobre 2 dá π. Seno de π é 0. Então fica 3 mais 0, que é 3. 3 mais seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270. Seno de 270 é menos 1. Então fica 3 menos 1, que é 2. É 2. 2. E 3 mais seno de 4π sobre 2. 4π sobre 2 é 2π. Seno de 2π é 0. Então fica 3 mais 0, que é 3. Bom, agora é só fazer a representação gráfica. Aí nós vamos ter eixos x, y, aqui o 4π, aqui é o 2π, aqui é o π, aqui é o 3π. Nós temos aqui uma variação que vai do 2 ao 4, então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Aí nós vamos ter 0 com 3, ponto aqui. π com 4, ponto aqui. Depois, 2π com 3, ponto aqui. O outro, 3π com 2. E o último ponto, 4π com 3. Ó, o comportamento do gráfico, ele segue a mesma ideia do que os anteriores. Tá? Só que com a variação, né? Observe, ele está deslocado acima. Tá? Bom, domínio, como eu falei para vocês, reais, né? E a imagem? De quanto a quanto a imagem? Vai do 2, que é o menor valor, ao 4. Então, 2 ao 4.